Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, neste dia em que as pessoas que acompanham a vida política aqui no nosso país estavam aguardando para ver o que aconteceria após de mais uma manifestação definhante da extrema-direita bolsonarista aqui no nosso país. Nós cravamos aqui, em encontros anteriores, que essa manifestação não tem a possibilidade, não teria o condão de alterar absolutamente nada na nossa realidade jurídica, nos processos que estão no Supremo Tribunal Federal, terá penas de pessoas que já estão apenadas e, sobretudo, reverter aquilo que vai acontecer, ou seja, a condenação de Bolsonaro e de Sorcrim para remeter todas essas criaturas para a cadeia pelos incontáveis crimes que cometeram contra o nosso país. E olha que ainda tem mais inquérito que está correndo aí. Ainda tem mais coisa que merece e tem que ser responsabilizada, sobretudo os crimes praticados contra o povo brasileiro durante a pandemia, coisa que o senhor Paulo Gonet tem que tirar dos arquivos ali, da inércia da Procuradoria-Geral da República, para que, de fato, o Brasil passe a limpo essa história de termos tido um criminoso como Orcrim à frente do nosso país, praticando tantos atos contra todos nós, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental e as nossas instituições de democracia brasileira. Eu vou conversar com vocês, que eu fiz aqui um apanhado de algumas situações específicas dessa manifestação, mas eu quero dizer logo para você, se é bolsonarista, está chegando aqui no nosso Portal do José, olha, você está sendo enganado por essa Orcrim. Essa Orcrim está jogando um biombo, está jogando aí pessoas que eles jogaram atrás das grades com os estímulos que eles fizeram, para agora transformar tudo aquilo que eles fizeram num argumento falacioso que pessoas merecem ser anistiadas para que elas sejam soltas, para que o Brasil tenha uma pacificação. Vem cá, o Brasil está em conflito? Está onde está tendo conflito? Nós só estamos vendo o desespero de criminosos que fizeram tudo para destruir o nosso país. E agora a conta chegou e eles não vão conseguir reverter absolutamente nada. Os processos vão continuar, as sentenças vão continuar a acontecer, as condenações serão duras e essas criaturas irão para a cadeia. Não tem como alterar essa realidade. Então, se você é bolsonarista e está com alguma ilusão, amigo, amiga, lamento te informar. Você está sendo ludibriado por esses bandidos aí. Eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu hoje. Eu peguei aqui algumas cenas e fiz algumas observações para compartilhar com vocês. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já fazem parte aqui do nosso Portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, quanto maior é a expectativa e quando ela se frustra, maior é a decepção, né? Veja aqui esse canal da extrema-direita, da Revista Oeste, que tem aquela galera toda que era da Jovem Pan, fazendo aqui um áudio da Avenida Paulista, né? O título do vídeo é: Avenida Paulista reunirá milhões em ato pela anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Então a expectativa era reunir milhões. Gente, vocês vão ver vários números, a direita vai dizer muitos números supervitaminados aí, mas nem mesmo se fosse uma manifestação com milhões, isso teria o condão de alterar a realidade jurídica dessas criaturas que cometeram os crimes, por uma razão muito simples. Todos os processos de anistia que aconteceram, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, aliás, o senador Rogério Marinho, na manifestação de hoje, o Tarcísio, quiseram dar uma aula sobre anistia, dizendo que o Brasil teve muitos processos de anistia e que isso possibilitou a pacificação, sim. Em alguns períodos históricos, nós tivemos algumas aplicações de processos de anistia. Só que a grande diferença de todos esses que aconteceram na história do nosso país e na história do mundo é que existe o povo brasileiro que está contra esse tipo de anistia, para beneficiar criminosos e que visa essa anistia a beneficiar o criminoso genocida maior que nós tivemos aqui no nosso país, como uma das maiores criaturas criminosas contra a humanidade que apareceu nos últimos tempos no planeta, que foi a figura do senhor Jair. Então essa é uma grande diferença. Quando você tem um processo pela abolição da escravidão, quem que se opõe, ou quem que se opôs a esse processo? Uma pequena elite. Você tinha ali o povo que poderia ter, no máximo, uma inércia em relação a isso. Mas a grande parcela apoiava a abolição da escravidão.
Quando se teve outros processos, a mesma coisa na história do mundo. Quando se teve protestos pelo fim do apartheid, quem é que se colocava contra esse processo? Quem é que defendia o apartheid? Aqui no Brasil é diferente. Existe uma parcela minoritária da sociedade brasileira, que ainda minoritária, porque quando as informações vierem à tona de maneira mais explícita, mais racional, mais democrática, mais aberta, muitas pessoas que ainda defendem esses criminosos vão mudar o seu ponto de vista. Então, nesses processos todos, nós não tivemos uma parcela gigantesca do povo se colocando contra, que é o nosso caso. Se a gente está pedindo anistia, mas anistia para uma minoria criminosa, a maior parte do povo está contra esse tipo de manifestação. Então, ela não vai passar por várias razões. Falta legitimidade, falta honestidade nos seus propósitos, e, sobretudo, estão escondendo ali das próprias pessoas que estão com eles essa safadeza de jogarem pessoas que eles jogaram nas cadeias como biombo para esconder a real intenção de proteger criminosos. Matéria do UOL. Em ato por anistia, políticos pressionam Mota e atacam Moraes. Gente, é difícil fazer previsão de quantas pessoas estiveram lá, mas vocês vão ver logo a USP vai fazer um relatório, logo no final do dia de hoje, eles vão precisar mais ou menos quantas pessoas estiveram lá. Eu não creio que tinham muito mais pessoas do que aqui no ato de Copacabana. Vamos conferir um pouco mais tarde. Realidade de pesquisas hoje. Quest, a maioria dos brasileiros é contra a anistia dos envolvidos nos ataques do 8 do 1. Para 56% dos brasileiros, os envolvidos nas invasões, assédios, três poderes, devem continuar presos, enquanto 34% defendem que eles sejam soltos. Então, a maior parte do povo brasileiro é contra essa patifaria que essas pessoas estão tentando fazer. Aqui no UOL, mesma matéria. Maioria contra a anistia dos envolvidos no 8 do 1, aponta Genial Quest. Bom, daí a gente chega na manifestação de hoje. Tem alguns pontos muito curiosos, né? O senhor Nicolas Ferreira, por exemplo, ele já admite que o Bolsonaro vai para o chilindró, né? Então ele falou uma coisa, como essa aqui, acho que eu vou pegar aqui com vocês, vamos lá. O que a gente deseja passa pela luta de agora, passa pelo sacrifício de hoje, passa por você, pai e mãe, que ora pelos seus filhos, que ora por essa nação. Errados estão eles de não acreditar que esse país um dia vai dar certo. E posso dizer para vocês, se algum dia esse homem que está aqui, Bolsonaro, mesmo que um dia esse homem vá para a cadeia, e tem uma má notícia para vocês, não somente ele, não somente ele, vai mais gente para a cadeia também, senhor Nicolas. Isso aí, olha, então já entrou no radar dessas criaturas, né? A situação estava tão patética que em dado momento a gente vê a figura do Padre Kelmon e a Michele Bolsonaro, que foi a maior estelionatária da tarde, chamou ali para o palanque, né, para o trio elétrico, e lá pelas tantas ela pediu para os filhos do Bolsonaro aparecerem lá também, e aí foi um chororô total, né? Carluxo chorando, Jair Renan chorando ali atrás, Flávio chorando. É a família de chorões. E a Michele ficou com a vozinha meio embargada. Um detalhe que ninguém percebeu, mas me chamou a atenção, foi o bonezinho da senhora Michele, que era um bonezinho que estavam com as letras ali N e Y, né, de Nova York. Então, eles estão dando uma sumida no MAGA, vamos fazer a América grande novamente, mas ela está com um bonezinho ali da pátria-mãe dessas criaturas, né, da cidade importante, da pátria-mãe dessas criaturas, os patriotas de Araque. Então, teve o chororô danado, e a dona Michele quis dar também aula de direito, né? Ela foi falar de que a dona Débora foi presa por conta do batom. Gente, isso é muita pilantragem. Como é que tem tanta gente pilantra? É difícil, gente. É chato para a gente chegar para falar para uma senhora que ela é uma mentirosa, ela é uma vigarista, ela está induzindo as pessoas a erro. Aliás, é o que fazem mais esses bolsonaristas, né? Iludir as pessoas, misturam religião, ficou o tempo todo falando coisas sobre religião. E um detalhe interessante, né, nessas manifestações é que todas as vezes que eles falam alguma coisa, o sonoplasta, o DJ, aumenta o som, quando está falando uma coisa mais tristinha, mais comovente, coloca um pianinho de fundo, né? Aqui eu acho que dá para pegar só um trechinho aqui da dona Michele, vamos ver aqui. Isso é importante. Duda está no fundo, você vai perceber, tem um pianinho no fundo, sozinho. Nos Estados Unidos,
separado, porque está lá. Ah, sim, o cameraman foi lá buscar o olho do patriota, né? Aliás, gente, essa manifestação não foi feita com pessoas só da cidade de São Paulo, não, né? Tá? Teve caravana do Brasil inteiro para ver se enchia ali. Então, isso é uma coisa... Eles não fizeram manifestações no Brasil inteiro, né? E aí segue aí. Está sendo nosso porta-voz, porque está lá mandando a mensagem para o mundo da injustiça que nós estamos passando no Brasil. É, minha senhora, não vai adiantar esse chororô, não, né? Para a senhora eu só posso dizer isso aqui, ó. Ele não vai, não. Não vai, não. Não vai, nada vai dar certo para vocês aí, ó. Não vão escapar da cadeia? Não vai, não. Ele não vai, não. Vai mudar voto dos deputados que são contra a anistia? Não vai, não. Ele não vai, não. Vai mudar também alguma decisão do ministro Alexandre de Moraes? Não vai, não. Ele não vai, não. Vai escapar da cadeia? Ou vão escapar da cadeia? Não vai, não. Ele não vai, não. Então pronto, tá aqui a voz do povo, né? É a voz de Deus, né, gente? É ter essa coisa para atazanar mais essas criaturas. Datafolha: Lula venceria Bolsonaro se eleições presidenciais fossem hoje. Presidente também ganharia dos demais nomes da direita. E aí, para somar o calvário dessas criaturas, tem várias colunas aqui que confirmam também aquilo que nós temos falado, né? Que a conexão dessa gente da extrema-direita com Donald Trump, isso teria um custo para eles. Eles acreditaram muito que ele viria aqui, iria salvar o Bolsonaro, ia interferir na nossa realidade. Eles estão lá com problemas de outra dimensão. E os jornalistas vão apontando isso aqui, ó. A vassalagem do clã Bolsonaro, a puxação de saco, a puxação inútil, puxação de saco inútil. Até o editorial do jornalão aqui, quando eles apontam isso aqui, ó, que está acontecendo nos Estados Unidos, isso aqui enfraquece todos os projetos de soltura dessa orcrinha aqui no Brasil, porque a situação está complicada para eles lá. Trump transforma os Estados Unidos em agente do caos. Quando um jornal de direita aqui no Brasil, que representa interesses de grupos econômicos poderosos aqui no Brasil, faz esse tipo de editorial, é porque a situação para a direita aqui no Brasil não está muito boa, e sobretudo para a extrema-direita que está tentando ali ver se salva a figura do estelionatário mor da nação. Então, hoje, eu estou vendo aqui se tem mais alguma coisa para comentar com vocês, mas, gente, é mais do mesmo. O Malafaia, com um discurso super estridente, convocando generais para se pronunciarem politicamente, só que, senhor Malafaia, os generais não podem se pronunciar politicamente porque eles cometem crime militar. Então, o senhor, como mais um desordeiro, está convocando os militares do nosso país para cometerem crimes. Isso eu daria contra o senhor apologia de crime no Código Penal. Mas o senhor se protege, né? Porque, como o senhor é um líder religioso, aliás, falando em líder religioso, eu até vi uma fotografia aqui que está até me esquecendo. Gente, o tipo de manifestação lá tem coisas ecléticas, né? Bandeira do Brasil, de Israel, dos Estados Unidos. E aí tinha uma pessoa que levou o seguinte cartaz lá, não sei se dá para vocês verem, está pequenininho aqui, amarelinho, está escrito o seguinte: Bolsonaro, perseguido político e espiritual. Puxa vida, Deus, socorro. Então tem uma coisa messiânica, esquizofrênica, né? Bolsonaro é um perseguido político, um perseguido espiritual. Como é que é isso, hein? Como é que é a perseguição espiritual? Agora eu devo aprofundar meus estudos nessa área, porque a minha ignorância é muito grande. Eu não sabia que poderia se perseguir um espírito, né? Fazer uma perseguição espiritual. Pois bem, então todas essas situações de hoje, simplesmente por mais que se queira fazer espuma, que eles queiram pegar ângulos, queiram mostrar para as pessoas que a manifestação foi muito grande, foi muito boa, ela não vai redundar em absolutamente nada, gente. Por isso que eu já disse para vocês que ela já tinha flopado antes de flopar, essa expressão nova, né? Flopar quer dizer que ela foi muito ruim, ela foi esvaziada, ela fracassou. Fracassou e, olha, se tinha algum tipo de imaginação que ela poderia tocar, fazer algum tipo de pressão contra as instituições, olha, fracassou. Levaram um monte de governador foi para essa manifestação. Ou seja, foi um negócio patético, ridículo, que não vai alterar absolutamente nada. As filas vão continuar a andarem, essa gente vai para a cadeia e só vai restar mesmo chororô do clã Bolsonaro.
família que chora unida, quem sabe vá para a cadeia unida também, né? Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau!